Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar mais uma vez sobre Pânico. Eu perguntei na última live se vocês queriam um vídeo com spoilers, né, sobre Pânico, e aqui estou eu, sobre Pânico 5. Se você já viu o vídeo anterior, você deve saber que eu gostei do filme, tá? Mas eu tenho algumas críticas sim, e só dá pra fazer essas críticas falando com spoilers sobre o filme. Então vamos lá. Nessa nova empreitada da franquia, né, a gente tem novos protagonistas. E assim, pessoalmente eu gosto dos protagonistas, eu gosto muito de uma coisa que acontece, que é a gente tem uma cena inicial muito parecida com a cena inicial do primeiro Pânico. E o que acontece é que a gente pensa: não acredito que vão matar essa menina igual a forma que mataram a Drew Barrymore. E não, ela sobrevive. Na verdade, ela é quase o Michael Myers, porque ela fica viva até o final do filme, levando tanta facada, tanta coisa, que assim, ela poderia de fato ser a grande vilã, porque ela é resistente. Uma menina daquele tamanho, tá? Ela parece menor do que eu. E ela sobrevive. É incrível. Mas eu gosto de como o filme, ele subverte algumas questões muito tradicionais dentro da franquia. A gente tem vários personagens não brancos, então isso é muito legal, tá? Isso já no protagonismo, porque aqui no Brasil a gente lê latinos como pessoas brancas, claro. Mas pensando na lógica em que o filme é inserido ali, né, nos Estados Unidos, a gente tem uma protagonista latina e a irmã, né, que é isso, é feita pela Jenna Ortega e que, enfim, ela é uma grande scream queen e ela leva um zilhão de facadas, a menina sobrevive, é impressionante. Mas são duas garotas não brancas. E aí a gente tem a Sam, que é a grande protagonista do filme, sendo filha do Billy. E essa parte dela ser filha do Billy eu acho até legal, mas tem uma coisa que me incomoda, que é a maneira como trabalham o Billy dentro da história. E ela fica o tempo inteiro vendo ele, e inclusive em um momento de definição, sabe? Ele aparece e meio que indica a ela o que fazer. Ele é meio um salvador. Um salvador que, assim, tá só na cabeça dela. Mas, de fato, eu não gosto muito de como eles utilizam isso, porque parece, sei lá, o cara é todo problemático, sabe? E me botam ele ali quase como uma redenção que não é real, mas é uma redenção assim. Você tem ali aquela pessoa aparecendo como se não fosse o mesmo assassino do primeiro filme, que era horrível, sabe? Então eu tenho algumas questões com relação ao Billy e a como ele aparece. Dito isso, muito legal ver o ator, ele é ótimo. E aí a gente chega no elenco original, né? A gente tem a Sidney, a Gale e o Dewey. E eu gosto muito dos três, e eu gosto muito de que eles não são os protagonistas do filme. Não faz mais sentido que essas pessoas... Não faz mais sentido que essas pessoas protagonizem Pânico. E assim, a gente tem um requel, que é uma sequência diferenciada, né? É uma sequência, enfim, legado, digamos assim. E esse filme faz muito isso. A gente vê que é aquela história de Pânico trazendo esse legado, só que basicamente passando a tocha. A gente tem os protagonistas de sempre passando essa tocha para um outro grupo. E eu acho que se isso ia acontecer, não fazia sentido. Ai, pelo amor de Deus, sabe? Gente com 40, 50 anos, fugindo do Ghostface. Pelo amor de Deus, a Sidney tem 2 filhos, sabe? Ali com o Patrick Dempsey, que apareceu no outro filme. Então, não faz sentido que ela, nessa altura do campeonato, esteja fugindo do Ghostface ainda. Então eu gosto muito de que o destaque não tá nesses personagens. Eu sei que isso pode incomodar alguns fãs, mas aí eu fico meio questionando que, assim, é sério que nessa altura do campeonato você acha que Pânico é sobre a Sidney, a Gale e o Dewey? Já teve até uma série que não tem nada a ver com os personagens originais. Então, assim, Pânico não é sobre eles. E não faz mais sentido ser. Então, num filme como esse, pra mim não faz sentido que deem mais destaque do que esses personagens. Eu nem diria merecem, porque eles merecem destaque sempre, mas eles não são mais adolescentes, eles têm vidas diferentes e é isso, sabe?
já foi. Eles sobreviveram ao Ghostface. E aí, nesse filme, infelizmente, a gente tem a morte do Dewey. E eu acho muito triste, ao mesmo tempo que eu acho que faz sentido na maneira como o filme se constrói. E a gente já esperava. Sério, a gente já esperava. Então, eu gosto muito também da maneira como a Gale e a Sidney estão ali juntas, de uma forma que nunca aconteceu, né? Pra vingar o próprio Dewey e pra se verem livres disso, já deu. E eu acredito que se a gente tiver um novo filme, a gente não vai ter mais Sidney e Gale. Foi uma despedida muito legal. Eu gosto muito das frases que elas dizem, assim. Fica muito claro, né, como elas de fato são as originais. Eu também gosto muito de como o filme trabalha a questão do próprio horror. Eu falei isso no vídeo sem spoilers. E eu gosto muito de como eles falam, né, desse horror que está sendo feito agora com o Jordan Peele, com o Babadook, várias coisas diferentes, Hereditário e tal. Mas a gente sempre tem espaço para um bom slasher. E sim, o slasher, ele pode surpreender. O slasher, ele não precisa ser sempre o Sexta-feira 13, tá? Então eu gosto muito de como o filme discute isso e tenta deixar claro que não faz sentido minimizar obras como Pânico, né? Pânico que subverteu tantas coisas dentro do cinema de horror. E é isso, eu gosto de como o filme também faz uma crítica aos fãs e como eles são tóxicos e como eles acham que eles são donos das franquias e inclusive algo que muitos fãs que estão vendo esse Pânico estão tendo, né, a reação de não gostar, e assim, todo direito a não gostar do filme, todo mundo tem direito a não gostar do filme, mas achar que... Nossa, a forma como lidaram com os personagens originais não faz sentido. E assim, se quem tá ali na produção, se quem carrega o filme, né, a gente tem o Kevin Williamson ali na produção, ele criou esses personagens, e óbvio, não dá mais pro Wes Craven dirigir os filmes, ele infelizmente morreu, o filme é dedicado a ele, mas existe essa lógica do fã, né, que acha que porque ele gosta de algo, ele sabe mais do que todo mundo. E ele tem direito à propriedade intelectual da obra. E assim, não, você tem o direito de gostar e de não gostar, mas você continua sendo um fã. Como eu sou de Pânico e como eu sei que, assim, se eu um dia escrever uma fanfic de Pânico, ela vai ser apenas isso, uma fanfic. E o meu pensamento sobre Pânico não é o único pensamento possível. E eu acho que o filme critica muito essa ideia, sabe? Que alguns fãs têm de que a forma de enxergar uma obra, a forma correta de enxergar uma obra é a que eles têm. Então eu gosto muito dessa crítica que o filme faz. Eu gosto também que Pânico tem uma Final Girl que é negra, ela, enfim, negra e lésbica, né? Assim, ela é LGBT, mas eu acho que ela é lésbica. E, enfim, eu gosto muito de como o filme faz com que personagens não brancos sobrevivam no final, o que é uma subversão do que a gente já viu na própria franquia. Sim, Pânico 2, eu tô falando de você, tá? E não só o Pânico 2, né? Mas o Pânico 2 bate mais, assim, com força em mim. Mas é isso, eu gosto muito do filme. Eu tenho uma ou outra questão, né? Como eu já falei aqui. Mas, em geral, eu acho que é um filme muito consistente. Ele me deixou muito satisfeita. Eu saí muito feliz do cinema. E eu gosto muito de como ele, pra mim, tá ali pertinho, sabe? Do Pânico 1 e do Pânico 4. Então, é isso. Eu sei que ele não é um filme que agrada todo mundo, não agradou todo mundo, mas, honestamente, eu fiquei muito satisfeita. É isso. Não esquece de curtir esse vídeo. Aqui no box de descrição tá o link para o meu Apoia-se. Vai lá conhecer. Se você puder, vai apoiar o canal para que eu possa continuar sempre trazendo vídeos com mais e mais qualidade. E é isso, gente. Tchau!